Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com Ele, Jesus Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Mas que tipo de evangelho recebe a graça de Deus em vão? Ou seja, de modo inútil, sem eficácia, sem relevância ou utilidade. O evangelho do tipo que vemos em toda a religião dos homens, que utiliza do escândalo, do som altíssimo dentro dos templos para chamar a atenção do mundo lá fora, provocando com isso, na verdade, a censura, a rejeição por parte de quem está no mundo lá fora e ouve o escândalo do som altíssimo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. O evangelho do tipo que serve às necessidades do mundo material e não do Filho de Deus, pois Ele mesmo condenou o escândalo no mundo, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 7. Disse Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 7. O evangelho do tipo que não prega a verdade, que devemos seguir a paz com todos, principalmente com a pessoa de Deus, abandonando o pecado, ou seja, através da santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. O evangelho do tipo que é frequentado por ministros que não são ministros de Deus, pois são desaconselhados, reprovados em tudo, em toda a sua maneira de agir e de viver, que colocam as necessidades materiais acima de tudo, acima das necessidades do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Mas e que consenso tem o templo de Deus, o nosso corpo material, com o templo dos ídolos das igrejas humanas? Porque nós somos o templo do Deus vivente, como Deus em pessoa disse, gente: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. As pessoas que pregam o evangelho escandaloso são, na verdade, idólatras, adúlteros, pois amam chamar atenção para si mesmas, de serem notados, de serem amados por fazerem parte de uma religião humana. As pessoas que pregam o evangelho escandaloso não são o templo do Espírito Santo do Deus vivente. Pois como poderia o Espírito Santo de Deus falar na boca do seu filho condenando o escândalo e depois habitar em pessoas escandalosas? Pode, porventura, Deus se contradizer a si mesmo? Pode Deus andar no meio do escândalo e condenar os escandalosos à morte? Como disse Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 7. Gente, somente o espírito contrário, o anticristo, o diabo é capaz de fazer o contrário do que a palavra de Deus ordena e condena. Que concórdia existe entre Cristo e Belial, entre o Filho de Deus e a criatura que promove o escândalo, o diabo, o infiel a Deus? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15.
Aqueles que promovem o evangelho que causa separação, a dissensão contra a doutrina do mandamento de Cristo, contra os escândalos, eles estão desviados do verdadeiro evangelho, do evangelho que é fiel à palavra de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina de Deus que aprendestes. Desviai-vos deles, como está escrito em Romanos capítulo 16, versículo 17. Por isso, Deus em pessoa nos ordena: saiam do meio deles, dos escandalosos. Apartai-vos, diz o Senhor Deus, e não toqueis nada imundo, e eu, Deus, vos receberei. E eu, Deus, serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. Por que diz o Senhor Deus? Ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque o evangelho verdadeiro de Deus é aquele que tem o poder do Espírito Santo de Deus. É aquele que é baseado na justiça perfeita divina. Este evangelho somente causa escândalo naqueles que, na verdade, não têm honra, que não têm boa fama, naqueles que enganam as suas ovelhas, que querem somente arrancar o couro das suas ovelhas. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 7 e 8. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Esses são os ministros de Deus. Mas por que Deus nos diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, com aqueles que não servem a Deus, que servem ao evangelho do escândalo, do anticristo, do diabo? Por que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, de escândalo, gente, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porque Deus assim nos ordena: quando orares, não seja como os hipócritas, os escandalosos, pois eles sentem prazer de aparecer, de orar em pé nas sinagogas, nos templos feitos pelos homens, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, filho fiel de Deus, quando orares, seja discreto. Entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai Deus que está em secreto, e teu Pai Deus que vem em secreto te recompensará publicamente, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Oh glória! Jesus te ama. E nós, cooperando também com Ele, Jesus Cristo, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, mas que sejamos iguais ao seu Filho, Jesus Cristo, manso, humilde, discreto. Amém? Dani e Miguel.